aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013. Meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por esse viés. Mas o assunto do vídeo de hoje é a continuação da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Faz um tempo que eu não trago mais partes, então basicamente eu vou tentar terminar o livro nas próximas 2, no máximo 3 partes aí. Então, para quem não está acompanhando a série, evidentemente traz uma leitura comentada e eu já estou caminhando para os últimos 2 ou 3 vídeos da série. Estou no último capítulo do livro, nas últimas 13 páginas. Então, link na descrição com a playlist do canal da leitura comentada, para você se inteirar do assunto. Também na descrição, por padrão, todos os links para download do livro, para compra dele através da Amazon, você pode ajudar o canal dessa forma. E também os links para apoio financeiro, enfim, tudo mais na descrição, dê uma checada lá. E sem mais delongas, vamos entrar aí na página 192, que foi o ponto da onde eu parei, né? Eu parei no final da 191 na última parte. Depois de ler essa nota de rodapé que é simplesmente colossal. Isso aqui é a nota de rodapé, tá? Da página. É gigantesca, o Hope escreve várias. E spoiler pra vocês, na 192 também tem uma dessas. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é a nota de rodapé. Tem outra aqui na 193. E é muito bizarro, porque tipo, as notas de rodapé são gigantescas nesse capítulo. Olha isso aqui. 2 notas de rodapé. Essa aqui, que tá aqui, ó, onde eu tô apontando com o dedo aqui. Vocês não estão vendo, calma aí, deixa eu ajustar. Aqui, ó. E a outra aqui, que é essa aqui. É muito louco. Enfim, vamos dar uma lida nisso aí tudo. De novo, vou deixar na faixa de 15, 20 minutos aí, vamos ver se eu consigo avançar. Isso aí vai determinar se vai ser 2 ou 3 partes. Mas enfim, vamos lá, sem mais enrolações aqui. Bora seguir. Seria necessário nada mais nada menos do que uma revolução semântica de dimensões verdadeiras orwellianas para se chegar a um resultado diferente. Só se quisesse interpretar um não como sendo realmente um sim, e o não comprar de alguém como sendo preferível, que o não comprador comprasse em vez de não comprar, a força realmente significasse liberdade, o não contratar como sendo firmar um contrato e assim por diante, para que os teóricos dos bens públicos pudessem provar as suas afirmações. Vamos para a nota 197, como eu falei, muitas delas. Os mais importantes e modernos defensores da dupla fala orwelliana são Jay Bushman e Jay Tulloch. CF seus trabalhos citados na nota 175. Então, voltem lá na nota 175. Eles alegam que o governo é fundado por um contrato constitucional no qual todos concordam conceitualmente a se submeter aos poderes coercitivos do governo com o entendimento de que todos também estão sujeitos a estes. Portanto, o governo só é apenas aparentemente coercivo, além de ser realmente voluntário. Há muitas objeções evidentes a este curioso argumento. Primeiro, não há qualquer evidência empírica para o argumento de que qualquer constituição tenha sido alguma vez voluntariamente aceita por todos os envolvidos. Pior, a própria ideia de que todas as pessoas coagindo a si próprias é simplesmente inconcebível, da mesma forma que é inconcebível negar a lei da contradição. Pois se a coerção aceita voluntariamente é voluntária, então teria que ser possível revogar uma sujeição à Constituição e o Estado não seria nada mais do que um clube de associação voluntária. Se, no entanto, alguém não tem o direito de ignorar o Estado, e que ninguém tem esse direito, é obviamente a marca característica de um Estado comparado a um clube, então seria logicamente inadmissível alegar que a aceitação da coerção estatal é voluntária. Além disso, mesmo se tudo isso fosse possível, o contrato constitucional não poderia ainda pretender obrigar ninguém, à exceção dos signatários originais da Constituição. Como é possível que Bushman e Tulloch tenham essas ideias absurdas? Venham com essas ideias absurdas, aliás. Com um truque semântico. O que era inconcebível e sem acordo na fala pré-orwelliana é, para eles, conceitualmente possível e um acordo conceitual. Para um breve e instrutivo exercício desse tipo de raciocínio feito aos trancos e barrancos, ver Jay Bushman, Contractarian Perspective on Anarchy, em Freedom and Constitutional Contract, College Station, 1977. Aqui nós aprendemos, página 17 desse livro, que esse raciocínio se aplica até mesmo em aceitar um limite de velocidade em 55 milhas por hora, e nota da tradução aqui, cerca de 88,51 km, como possivelmente voluntário. Bushman não está muito certo quanto a isso, desde que basicamente se implique em concordarmos conceitualmente com a Constituição e que Bushman não seria realmente um estatista, mas na verdade um anarquista.
Bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, é pós-eleição, então é muito curioso. Eu vou fazer um comentário sobre basicamente o que aconteceu. Talvez isso fique um pouco datado, mas é uma coisa que acrescenta aqui. A gente tem literalmente metade do país putaço da cara porque o Bolsonaro perdeu, e essas pessoas estão nas ruas nesse momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Existem pessoas nas ruas protestando debaixo de chuva, debaixo de frio, porque é feriado do dia 2 de novembro, quando eu estou gravando esse vídeo, na data original, 2 de novembro de 2022. E as pessoas estão bravas na rua protestando, mesmo debaixo de chuva e frio, contra a vitória do candidato Lula nas eleições. Então essa ideia de que o Estado é uma coisa voluntária, aceita, não sei o quê, é completamente absurda, especialmente se você ver esse vídeo no dia que ele saiu e entender todo o contexto político que está rolando no dia 2 de novembro de 2022. É um completo absurdo. Você vê que coerência, lógica, essas coisas não é muito forte da galera que o Hope está se propondo a responder. Mas enfim, vamos voltar para a leitura. Isso foi só a nota de rodapé. Mas então, como poderíamos ter certeza de que tais afirmações realmente significam o que parece significar, quando os teóricos dizem o que dizem e não significam exatamente o oposto, ou nada significam em relação a um conteúdo específico, mas são simplesmente bravatas? Não podemos. Essa é a resposta do Hope. Murray Rothbard está completamente certo quando comenta a respeito das tentativas dos ideólogos dos bens públicos de provar a existência das chamadas falhas de mercado devido à não produção ou uma produção quantitativa ou qualitativa deficiente dos bens públicos. Segundo escreveu Rothbard, e aqui o Hope cita ele, essa perspectiva deturpa completamente a forma pela qual a ciência econômica assegura que a ação no livre mercado é sempre ótima. É ótima, não do ponto de vista das visões de ética individual de um economista, mas a partir das ações voluntárias livres de todos os participantes e atendendo às necessidades manifestadas livremente pelos consumidores. Por essa razão, a intervenção do governo afastará sempre e necessariamente os indivíduos desse ponto ótimo. Nota 198, Murray Rothbard, Man, Economic State, Los Angeles, 1970, página 887. Você já vê que o livro é brabo porque tem 800 páginas. Enfim, vamos seguir aqui. De fato, os argumentos que supostamente provam as falhas de mercado não são nada mais do que absurdos. Despidos do seu disfarce em forma de jargão técnico, todos demonstram o seguinte: o mercado não é perfeito, pois se caracteriza pelo princípio da não agressão imposto sob condições marcadas pela escassez. E, dessa forma, determinados bens ou serviços que só poderiam ser produzidos e fornecidos se a agressão fosse permitida, não mais seriam produzidos. Pura verdade. Mas nenhum teórico de mercado jamais se atreveria a negar essa afirmação. No entanto, e isso é decisivo, essa imperfeição do mercado pode ser defendida tanto moralmente quanto economicamente, ao passo que as supostas perfeições dos mercados propagadas pelos teóricos dos bens públicos não poderiam. Nota 199. Antes de tudo, se deveria ter em mente toda vez que alguém analisa a validade dos argumentos estatistas intervencionistas, o que foi escrito por John Michael Keynes, The End of the Laissez-faire, em John Michael Keynes Collected Writing, ou seja, escritos coletados. Londres, 1972, volume 9, página 291. O plano mais importante do Estado não está relacionado àquelas atividades que os indivíduos privados já estão executando, mas por aquelas funções que estão fora do âmbito do indivíduo, aquelas decisões que não são tomadas se não forem pelo Estado. O que é importante para o governo não é fazer aquilo que os indivíduos já estão fazendo e fazê-los um pouco melhor ou um pouco pior, mas fazer aquelas coisas que não são feitas de modo algum. Este raciocínio não apenas parece falso, ele verdadeiramente é. É o Hope aqui afirmando. Enfim, vamos seguir lá. Nota 199, né? Que eu parei? Isso. Também é verdade que a extinção da prática atual do Estado em fornecer bens públicos implicaria numa mudança na estrutura social e na distribuição de riquezas atuais. E essa reorganização estrutural certamente resultaria num sofrimento severo para algumas pessoas. Na realidade, isso é precisamente a razão pela qual há uma resistência pública a uma política de privatização das funções estatais, apesar de que no longo prazo a riqueza social total seria aumentada. Seguramente, porém, esse fato não pode ser aceito como um argumento válido para demonstrar as falhas de mercado. Se um indivíduo que havia sido autorizado a bater na cabeça das demais pessoas fosse agora proibido de continuar com essa prática, ele certamente seria prejudicado. Mas dificilmente se aceitaria esta como uma desculpa válida para manter a regra antiga, de bater. Ele foi prejudicado em relação ao sistema no qual alguns consumidores tinham o direito de determinar e não permitir que outros consumidores poderiam comprar de acordo com suas preferências e com os meios adquiridos por eles de forma justa que estão à sua disposição, mas prejudicá-lo significou substituir uma ordem social existente na qual todo consumidor passou a ter o direito igual de determinar o que e quanto de algo será produzido.
E certamente essa substituição de estrutura social seriam preferíveis do ponto de vista de todos os consumidores enquanto consumidores voluntários. Assim, pela força do raciocínio lógico, deve-se aceitar a conclusão já citada de Molinari, segundo a qual, para o bem dos consumidores, todos os bens e serviços sejam fornecidos pelos mercados. Nota 200. Alguns libertários minarquistas alegam que a existência de um mercado pressupõe o reconhecimento e cumprimento de um corpo comum de leis e, portanto, de um governo como um juiz, monopolista e uma agência de compulsão. Por exemplo, G. Hospers, Libertarianism, Los Angeles, T. Masham, Human Rights and Human Liberties, Chicago, 1975. É certamente correto dizer que o mercado pressupõe o reconhecimento e o cumprimento daquelas normas que fundamentam a sua operação. Mas disso não resulta que essa tarefa tem que ser atribuída a uma agência monopolista. De fato, o mercado também pressupõe uma linguagem comum ou um sistema de sinais. Mas dificilmente alguém acharia que isso nos leva a concluir que, portanto, o governo tem que garantir o respeito às regras de linguagem. Tal como o sistema de linguagem, as regras do comportamento do mercado surgem espontaneamente e podem ser exigidas pela mão invisível do alto interesse. Sem o respeito pelas regras comuns de expressão, as pessoas não poderiam aproveitar as vantagens oferecidas pela comunicação e, sem a observância das regras comuns da conduta, as pessoas não poderiam desfrutar os benefícios de uma produtividade mais elevada, de uma economia de troca baseada na divisão do trabalho. Além do mais, como eu demonstrei no capítulo 7, independentemente de qualquer governo, as regras do mercado podem ser defendidas a priori como justas. Além disso, como eu irei argumentar na conclusão desse capítulo, é precisamente um sistema competitivo de administração da lei e do cumprimento da lei que gera a maior pressão possível para elaborar e adotar regras de conduta que incorporem o mais alto nível concebível de consenso. E, obviamente, as próprias regras que se tornam justas são aquelas que o raciocínio a priori estabelece como a pressuposição logicamente necessária da argumentação e do acordo argumentativo. Uau, essa nota é longa. Então, só umas questões aqui. Aqui foi feita uma tradução ipsis literis, tá? Os libertários minarquistas. E, de novo, para quem não conhece muito a história do movimento libertário, lá nos Estados Unidos a palavra liberal foi sequestrada pelos esquerdistas. E a palavra libertarian nos Estados Unidos, que a tradução literal seria libertário, ela quer dizer também minarquistas. Então, por isso que o Hope fala em libertários minarquistas. Aqui, a palavra libertarian, se você fosse traduzir com o que ela quer dizer no Brasil, ela seria anarcocapitalista. Dessa forma. Então, vamos lá. Não é apenas falso que existam categorias claramente diferenciadas de bens que forneceriam acréscimos especiais à tese geral da necessária superioridade econômica do capitalismo. Mesmo que existissem, não se poderia encontrar uma razão especial pela qual esses bens públicos supostamente especiais também não devessem ser produzidos por empresas privadas, uma vez que invariavelmente competem com os bens privados. Na verdade, apesar de toda a propaganda por parte dos teóricos dos bens públicos, a maior eficiência dos mercados quando comparada com a do Estado tem sido constatada em relação a um número cada vez maior de supostos bens públicos. Confrontado diariamente com a experiência, dificilmente qualquer um que estude seriamente essas questões seria capaz de negar que atualmente os mercados poderiam fornecer de forma mais efetiva o serviço de correio, as ferrovias, eletricidade, telefonia, educação, moeda, rodoviárias e assim por diante. Ou seja, satisfazer mais os consumidores do que o Estado o faria. No entanto, as pessoas ficam geralmente reticentes em aceitar aquilo que a força da lógica impõe num setor específico, a produção de segurança. Portanto, no restante desse capítulo será explicado o funcionamento superior de uma economia capitalista nessa área em particular, uma superioridade cujo argumento lógico já foi desenvolvido, mas que deve ser apresentado de forma mais persuasiva quando algum material empírico for acrescentado à análise quando esta for estudada como um problema resultante de suas próprias afirmações. Nota 201. A propósito, a mesma lógica que forçaria alguém a aceitar a ideia da produção de segurança por empresas privadas como a melhor solução econômica para o problema da satisfação do consumidor também força, tanto quanto estiverem envolvidas posições morais e ideológicas, a abandonar a teoria política do liberalismo clássico e dar um pequeno, mas decisivo passo, de lá, em direção à teoria do libertarianismo e do anarquismo de propriedade privada. O liberalismo clássico, com Mises sendo seu representante mais importante no século XX, defende um sistema social baseado nas regras fundamentais da teoria natural da propriedade. E essas também são as regras defendidas pelo libertarianismo. Mas o liberalismo clássico quer que essas leis sejam executadas por uma agência monopolista, o governo, o Estado, ou seja, uma organização que não é exclusivamente dependente do meio contratual voluntário dos consumidores.
de seus respectivos serviços, mas têm o direito de determinar unilateralmente seu próprio rendimento, ou seja, os tributos a serem impostos sobre os consumidores para realizar o trabalho na área da produção de segurança. Agora, por mais plausível que isso possa parecer, deveria ser óbvia a sua inconsistência. Ou os princípios da teoria da propriedade natural são válidos, e nesse caso é imoral que o Estado seja um monopolista privilegiado, ou o negócio construído com base na ou em torno da agressão, o uso da força e dos meios não contratuais de aquisição de recursos é válido. E nesse caso deve-se jogar fora a primeira teoria. É impossível manter ambos os argumentos e não ser inconsistente, a menos, é claro, que se possa fornecer um princípio que é mais fundamental do que a teoria natural da propriedade e o direito do Estado à violência agressiva, e a partir do qual ambos, com suas respectivas limitações sobre os domínios nos quais são válidos, podem ser logicamente deduzidos. Porém, o liberalismo nunca forneceu qualquer princípio desse tipo, nem jamais será capaz de fazê-lo, uma vez que, como eu demonstrei no capítulo 7, argumentar a favor de qualquer coisa pressupõe o direito de ser livre de agressão. Dado o fato que os princípios da teoria natural da propriedade não podem ser contestados de forma argumentativa como princípios moralmente válidos, sem reconhecer implicitamente a sua validade, pela força da lógica, se está comprometido a abandonar o liberalismo e aceitar o seu filho mais radical, o libertarianismo, a filosofia do capitalismo puro, que exige que a produção de segurança também seja realizada por empresas privadas. E aqui eu vou encerrar essa parte do livro com essa leitura da nota de rodapé na página 194, porque, enfim, já está muito grande e eu fiz um avanço apenas de 2 páginas, o que é bem louco, para pensar que já foram 16 minutos de gravações. Muita coisa mais avançada, assim. E só para encerrar aqui sobre essa questão do que o Hoppe coloca sobre o liberalismo e tudo mais, essa é uma discussão ideológica que ela já existe há muitos anos, desde que basicamente o Murray Rothbard, aliás, que o Hoppe disse aqui, né, mas eu falei Rothbard, perdão, que o Murray Rothbard fundou o anarcocapitalismo, e assim, não é como se ele já tivesse criado algo novo do zero, do nada. Olha o Hoppe citando Gustavo de Molinari falando que tudo deveria ser privatizado e produzido por empresas. Isso é 1800 e alguma coisa, um pouquinho depois do Bastiat, finalzinho ali do século XVIII para XIX. Então não é como se o Rothbard tivesse inventado a roda. Ele basicamente pegou as ideias do Gustavo de Molinari, do Bastiat e do Lysander Spooner, que talvez sejam os 3 maiores ícones do proto-anarcocapitalismo, juntou a ideia dos 3 e chegou, eis aqui o anarcocapitalismo, e ele só basicamente juntou ideias de pensadores que estavam espalhadas ao longo da história. E desde que surgiu o anarcocapitalismo, não houve oposição dos liberais em relação a trazer algum argumento novo para ter uma discussão. O que tem é só essa contradição, a teoria hoppiana do capítulo 7, né, que eu já fiz a leitura comentada, continua sólida, continua praticamente assim, sem nenhum arranhão. Tem alguns pequenos questionamentos por algumas pequenas bases da onde o Hoppe puxa, ele puxa do imperativo categórico kantiano, você pode basear em Aristóteles, enfim. Tem um comentário no capítulo 7, um dos livros do capítulo, dos vídeos do capítulo 7, que é muito bom, procurem lá. É um seguidor aqui do canal que fez um comentário perfeito, impecável, acrescentando em relação ao vídeo sobre essa questão da discussão. Mas enfim, é só isso aí que eu tinha pra falar sobre isso. Vamos seguir aí com a leitura comentada no próximo vídeo. Por esse aqui acabou, agradeço a todo mundo que assistiu. De novo, se inscreva no canal, aqui do padrão de YouTube, blá blá blá, vocês conhecem, vocês estão no YouTube, vocês sabem o que tem que fazer. Link na descrição para compra do livro, download do livro, enfim. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.